Arquivo Sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já reparou como os espelhos antigos parecem guardar reflexos que não deveriam estar lá? Em 1952, uma loja de antiguidades em São Paulo recebeu uma coleção peculiar. 43 espelhos ornamentados, todos pertencentes a uma única família que havia morrido em circunstâncias misteriosas. O que o proprietário não sabia era que alguns objetos carregam mais que apenas memórias. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores que desafiam nossa compreensão sobre os limites entre vida e morte. A prática de cobrir espelhos após uma morte não é apenas superstição. Diversas culturas ao redor do mundo compartilham a crença de que os espelhos podem aprisionar almas ou servir como portais para outros planos. Durante o período vitoriano, era comum cobrir todos os espelhos da casa quando alguém falecia, acreditando que a alma do morto poderia ficar presa no reflexo, ou que outros espíritos poderiam usar as superfícies reflexivas como passagem para o mundo dos vivos. No Brasil, especialmente nas regiões de colonização europeia, essa tradição permaneceu forte até meados do século XX. Benzedeiras e curandeiros frequentemente alertavam sobre espelhos que não se comportavam direito. Aqueles que mostravam sombras inexplicáveis, reflexos tardios ou imagens que não correspondiam à realidade. Os espelhos antigos, em particular, eram vistos com suspeita. Feitos com mercúrio e prata, esses objetos desenvolviam manchas escuras ao longo do tempo, criando áreas onde o reflexo se tornava distorcido ou completamente ausente. Para muitos, essas manchas não eram apenas deterioração natural, mas cicatrizes deixadas por experiências sobrenaturais. A história que você está prestes a conhecer gira em torno de uma coleção específica desses espelhos, todos unidos por uma tragédia familiar que se estendeu por gerações. Uma tragédia que, como descobriremos, ainda não havia chegado ao fim quando os espelhos chegaram à pequena loja de antiguidades na Vila Madalena. Roberto Mendes havia herdado as relíquias do tempo de seu pai, uma pequena loja de antiguidades que funcionava há 30 anos na Vila Madalena. Aos 42 anos, ele tinha olho clínico para peças valiosas e sabia exatamente como negociar com colecionadores excêntricos que apareciam em busca de itens específicos. Foi numa manhã chuvosa de junho que recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Uma voz feminina, educada mas visivelmente abalada, oferecia uma coleção completa de espelhos antigos. São 43 peças, disse ela. Todos da mesma família. Preciso me desfazer deles o mais rápido possível. Quando Roberto perguntou o motivo da pressa, houve uma pausa longa. Problemas familiares, foi a resposta evasiva. Posso levá-los hoje mesmo se o senhor aceitar. O preço oferecido era irrecusável, menos da metade do valor de mercado para espelhos genuinamente antigos. Roberto aceitou sem hesitar, imaginando o lucro que teria ao revendê-los individualmente. A mulher que chegou à loja naquela tarde parecia ter dormido pouco. Helena Vasconcelos, como se apresentou, era elegante, mas trazia uma tensão nos ombros, que Roberto reconheceu. A postura de quem carrega um peso invisível. Ela supervisionou pessoalmente o descarregamento dos espelhos, cada um cuidadosamente embalado e numerado. Há algo que devo saber sobre essas peças? Perguntou Roberto, notando como Helena evitava olhar diretamente para os espelhos embalados. São apenas espelhos antigos, ela respondeu rapidamente. Alguns datam do século XVIII. Foram da família do meu marido. Fez uma pausa. Do meu falecido marido. Após Helena partir, Roberto começou a desembalar as peças. Cada espelho era uma obra de arte. Molduras elaboradas em bronze, prata e madeira entalhada. Havia espelhos de mão com cabos ornamentados, espelhos de parede com dimensões impressionantes e pequenos espelhos de bolso com detalhes minuciosos. Foi ao desembalar o 13º espelho que Roberto notou algo peculiar. Era um espelho de parede grande, com moldura dourada e ornamentos barrocos.
Quando retirou o tecido protetor e a luz da loja atingiu sua superfície, por um breve instante, Roberto jurou ter visto duas pessoas refletidas em vez de apenas uma. Balançou a cabeça, atribuindo o fenômeno ao cansaço. Havia trabalhado desde cedo organizando o espaço para acomodar a nova coleção. Posicionou o espelho contra a parede e continuou desembalando. O 21º espelho apresentou uma peculiaridade, ainda mais perturbadora. Era um espelho de mesa, circular, com base de bronze. Quando Roberto o posicionou sob a luz, notou que seu reflexo aparecia com alguns segundos de atraso. Moveu a mão rapidamente. O reflexo acompanhou, mas claramente defasado. Deve ser algum defeito na prateação, murmurou para si mesmo, embora conhecesse espelhos antigos o suficiente para saber que defeitos desse tipo eram praticamente impossíveis. Às 7 da noite, quando finalmente terminou de desembalar todos os 43 espelhos, Roberto sentiu um desconforto crescente. A loja que sempre fora seu refúgio, agora parecia diferente. Os espelhos criavam uma rede complexa de reflexos, onde a luz se multiplicava e distorcia de maneiras inesperadas. Ao trancar a loja e se dirigir ao carro, Roberto olhou através da vitrine. Por um momento, teve a impressão de que alguém se movia entre os espelhos no interior da loja. Alguém que definitivamente não era ele. Naquela noite em casa, Roberto não conseguiu tirar os espelhos da cabeça. Pesquisou sobre a família Vasconcelos na internet, mas encontrou informações limitadas. Havia uma notícia antiga de jornal sobre um incêndio em uma mansão na Pacaembu, datada de 1948, que mencionava a família, mas os detalhes eram escassos. O que mais o intrigava era a sensação persistente de que os espelhos não eram apenas objetos decorativos. Havia algo neles, uma presença, uma energia, que ele não sabia nomear, mas sentia claramente. Na manhã seguinte, Roberto chegou à loja com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Queria examinar os espelhos mais detalhadamente, talvez até pesquisar sua proveniência individual. Mas quando abriu a porta, algo havia mudança. Todos os 43 espelhos haviam sido reposicionados durante a noite. Não de forma aleatória. Eles agora formavam um padrão específico, como se fossem peças de um quebra-cabeças complexo. E no centro desse arranjo, refletido simultaneamente em todos eles, estava a silhueta de uma figura que Roberto não conseguia identificar. O que você faria se descobrisse que os objetos em sua posse tinham vontade própria? Roberto permaneceu imóvel na entrada da loja por vários minutos, tentando processar o que via. A silhueta refletida em todos os espelhos era claramente feminina, vestindo o que parecia ser um vestidor de época. Mas o mais perturbador era que ela se movia independentemente, virando a cabeça lentamente de um espelho para outro, como se estivesse examinando o ambiente. Com o coração acelerado, Roberto forçou-se a entrar na loja. No momento em que cruzou a soleira, todos os reflexos voltaram ao normal. Os espelhos mostravam apenas sua própria imagem, multiplicada e distorcida pelos diferentes ângulos. Estresse, murmurou para si mesmo. Preciso de férias. Mas mesmo enquanto tentava racionalizar o ocorrido, Roberto não conseguia ignorar o fato de que os espelhos haviam sido movidos. Alguém havia entrado na loja durante a noite, reorganizado 43 peças pesadas sem disparar o alarme e saído sem deixar rastros. Decidiu instalar uma câmera de segurança adicional, focada especificamente na área onde os espelhos estavam dispostos. Se alguém estava brincando com ele, seria pego na próxima vez. Durante o dia, Roberto tentou manter-se ocupado com outros afazeres da loja, mas constantemente se pegava observando os espelhos com visão periférica. Em várias ocasiões, teve a impressão de captar movimentos que não correspondiam aos seus próprios, mas sempre que olhava diretamente, tudo parecia normal. Foi ao meio-dia que recebeu a primeira visita relacionada aos espelhos. Um homem idoso, elegantemente vestido, entrou na loja e se dirigiu diretamente à coleção. Então eles realmente chegaram aqui, disse o homem, com um sotaque que Roberto não conseguiu identificar. Esperei por isso durante muito tempo.
O senhor conhece esses espelhos? Perguntou Roberto. O homem se apresentou como Dr. Augusto Faria, professor aposentado de História. Conheço a história deles, sim. E vim avisá-lo sobre o perigo que representa mantê-los todos juntos. Roberto sentiu um calafrio. Que tipo de perigo? A família Vasconcelos não era comum, explicou o Dr. Faria, caminhando lentamente entre os espelhos. Eles praticavam, digamos, rituais que a igreja sempre condenou. Acreditavam que os espelhos podiam servir como janelas entre mundos. Isso é ridículo. Roberto tentou rir, mas o som saiu forçado. É mesmo? Dr. Faria parou diante do espelho, grande com moldura dourada. Então explique por que sua loja está 15 graus mais fria que a rua. Explique por que sinto o cheiro de rosas murchas, embora não haja flores aqui. Roberto não havia notado, mas agora que o homem mencionou, o cheiro estava claramente perceptível. Doce e mórbido, como flores deixadas muito tempo em um velório. O que aconteceu com a família? Perguntou Roberto, sua voz saindo mais baixa que pretendia. Gerações de mortes prematuras, sempre mulheres jovens, sempre em circunstâncias inexplicáveis. Dr. Faria tocou suavemente a moldura de um dos espelhos menores. A última foi em 1948. Carolina Vasconcelos, 23 anos, encontrada morta em seu quarto, oficialmente parada cardíaca. Mas as pessoas que a viram no funeral disseram que ela parecia ter morrido de medo. E os espelhos? Foram selados junto com a mansão, até agora aparentemente. Dr. Faria se virou para Roberto. Se eu fosse você, me desfaria deles imediatamente. Separadamente, nunca todos juntos. Após o homem partir, Roberto ficou inquieto. Tentou pesquisar mais sobre Dr. Augusto Faria, mas não encontrou nenhuma referência na internet. Era como se o homem não existisse. À tarde, 2 clientes se interessaram por espelhos específicos da coleção. Roberto ficou aliviado com a possibilidade de começar a vendê-los, mas algo estranho aconteceu. No momento em que tentava remover o primeiro espelho de seu lugar, uma dor lancinante atravessou sua mão, como se houvesse tocado em algo eletrificado. Tentou, novamente com o segundo espelho, e o mesmo fenômeno se repetiu. Era como se os espelhos resistissem ativamente a serem separados. Os clientes foram embora sem comprar nada, reclamando de um ambiente pesado na loja. Quando a noite chegou, Roberto instalou a câmera adicional e a configurou para gravar continuamente. Também, espalhou talco no chão ao redor dos espelhos, criando uma armadilha simples para detectar movimento. Antes de sair, deu uma última olhada na coleção. Por um breve momento, teve a certeza de ver uma mulher jovem refletida no espelho central, vestida com um traje do século XIX. Ela parecia estar tentando dizer algo, seus lábios se movendo silenciosamente. Roberto correu para fora da loja, trancando rapidamente a porta. Em casa, passou a noite acordado, imaginando o que as câmeras revelariam na manhã seguinte. Mas no fundo, uma parte dele já sabia que descobrira algo que preferia não ter conhecido. O que aconteceria se aquelas presenças decidissem que não queriam mais ficar confinadas aos espelhos? Roberto chegou à loja na manhã seguinte com as mãos tremendo ao segurar as chaves. O que viu através da vitrine o fez hesitar. Os espelhos novamente haviam sido reorganizados, agora formando um círculo perfeito no centro da loja. O talco espalhado, no chão, apresentava pegadas delicadas, femininas, que circulavam entre os espelhos sem se afastar do padrão estabelecido. Ao entrar, Roberto imediatamente checou a câmera. O equipamento estava funcionando, mas quando reproduziu a gravação, viu apenas imagens granuladas e distorcidas. Era possível distinguir formas movendo-se na escuridão, mas nada definido o suficiente para ser considerado evidência. Foi então que notou uma mudança crucial. Um dos espelhos do círculo mostrava uma rachadura que não existia antes. Não uma rachadura comum, mas uma fissura que parecia pulsar com uma luz própria, como se fosse uma ferida aberta na superfície reflexiva. Conforme se aproximava para examinar melhor, Roberto ouviu um som que o fez parar abruptamente. Vozes sussurrando,
vindas de todos os espelhos simultaneamente. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era urgente, quase desesperado. "O que vocês querem?" perguntou em voz alta, sentindo-se ridículo, mas incapaz de conter a pergunta. As vozes cessaram imediatamente. O silêncio que se seguiu era mais perturbador que os sussurros. Roberto pegou seu telefone e ligou para Helena Vasconcelos. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação. "Eles se manifestaram, não é?" disse ela antes mesmo de Roberto falar. "Preciso saber o que realmente aconteceu com sua família", Roberto exigiu. "E não me venha com histórias sobre problemas familiares." Houve uma longa pausa. "Venha ao meu apartamento esta noite. Rua Augusta, 1245, apartamento 802. Mas antes, há algo que precisa fazer." "O quê?" "Quebre o espelho rachado. Agora, antes que seja tarde demais." Roberto olhou para o espelho em questão. A rachadura havia se expandido, criando um padrão que lembrava vagamente uma porta entreaberta. "Por que eu faria isso?" "Porque essa rachadura não é um defeito, é uma passagem, e ela está se abrindo." Enquanto Helena falava, Roberto viu algo que o fez tropeçar para trás. Uma mão pálida emergiu parcialmente da rachadura, tentando se apoiar na borda do espelho como se fosse uma superfície sólida. "Meu Deus!" sussurrou Roberto. "Quebre o espelho! Agora!" gritou Helena através do telefone. Roberto procurou desesperadamente por algo para usar como martelo. Encontrou um pesado castiçal de bronze e correu em direção ao espelho. Mas quando levantou o braço para golpeá-lo, todas as outras superfícies reflexivas da loja começaram a vibrar intensamente, produzindo um som metálico e agudo. A mão que emergia do espelho rachado agora estava completamente visível, seguida por um braço vestido com renda antiga. Roberto podia ver que mais alguém estava tentando atravessar. Com todas as forças, golpeou o espelho com o castiçal. O impacto produziu não apenas o som esperador do vidro se estilhaçando, mas um grito inumano que pareceu vir de todos os outros espelhos simultaneamente. Quando os fragmentos terminaram de cair, Roberto notou que eles não refletiam sua imagem. Cada pedaço mostrava rostos diferentes, mulheres jovens, assustadas, presas em momentos de terror eterno. Naquela noite, Roberto foi ao apartamento de Helena. Ela o recebeu em um ambiente completamente desprovido de espelhos. Até mesmo o banheiro tinha apenas uma chapa de metal polido no lugar do espelho tradicional. "Minha família foi amaldiçoada há mais de 200 anos, Helena explicou. "Meu ancestral, Joaquim Vasconcelos, era um comerciante de objetos místicos. Ele roubou uma coleção de espelhos de um convento que havia sido atacado por bandidos. As freiras que morreram durante o ataque ficaram presas nos espelhos. E elas matam as mulheres da família? Não matam, elas trocam de lugar. Cada morte prematura na família, na verdade, foi uma troca. Uma alma presa conseguiu escapar, aprisionando uma descendente em seu lugar. Roberto sentiu o sangue gelar. Então, quando quebrei o espelho, libertou Carolina Vasconcelos, que estava presa desde 1948. Mas também selou permanentemente a passagem. É por isso que paguei tão pouco pelos espelhos. Eu precisava que alguém os reunisse para que Carolina pudesse finalmente escapar. E as outras? Helena baixou os olhos. Ainda estão presas, nos 42 espelhos restantes. Roberto voltou à loja na manhã seguinte determinado a destruir todos os espelhos. Mas quando chegou lá, encontrou apenas paredes vazias. Não havia sinal da coleção, nem mesmo os cacos do espelho quebrado. Uma nota havia sido deixada no balcão, escrita com uma caligrafia elegante e antiga. Obrigada pela libertação. Os outros espelhos encontraram novos guardiões. A maldição continua, mas em outros lugares com outras famílias. Isso é justo. Roberto nunca mais trabalhou com antiguidades. Mudou-se para uma cidade pequena do interior, onde abriu uma papelaria. Mas às vezes, quando caminha pelas ruas e vê seu reflexo em vitrines ou superfícies polidas, tem a impressão de que não está sozinho na imagem refletida. E você, que ouviu esta história até o final, já parou para pensar quantos espelhos antigos existem espalhados pelo mundo?
esperando pacientemente em lojas de antiguidades, casas de família ou leilões? Quantas almas podem estar presas, aguardando apenas o momento certo para tentar uma troca? Se esta narrativa despertou seus próprios receios sobre objetos antigos, lembre-se de que algumas coisas são antigas por uma razão. E nem sempre é uma razão boa. Nos encontramos no próximo relator do Arquivo Sombrio, se você ainda tiver coragem de olhar no espelho antes de dormir.